Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 20. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós pelo Espírito, nós vamos exercitar o Espírito invocando o nome do Senhor, né? E o Senhor vai poder nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação, né? Para a gente poder ver, né? Compreender, né? Aquilo que o Senhor quer nos mostrar na palavra, qual a direção que Ele quer nos dar. E sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver, né? E levar isso também para outras pessoas. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, né? Aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê um bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 5 ao 8. Senhor Jesus. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, do versículo 14 ao 17. Senhor Jesus. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Senhor Jesus. Capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 17. Senhor Jesus. Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículos 1 e 2. Senhor Jesus. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Senhor Jesus. Ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, a linha apostólica de Paulo. Ó Senhor Jesus.
Paulo amava os coríntios mais do que sua própria pessoa e mais do que sua reputação. Ao escrever a primeira epístola, seu sentimento era de admoestá-los como um pai que admoesta com preocupação a seu filho, ao lidar com os problemas de partidarismo e divisão na igreja. Paulo não desejava competir com Apolo a atenção e o apreço dos coríntios, e muito menos envergonhá-los, mas adverti-los para que fossem aperfeiçoados. Ó Senhor Jesus! No versículo destacado para ler com oração, Paulo se compara a um pai, por ter gerado os coríntios por meio do Evangelho, contrapondo-se a preceptores. No original grego, a palavra é paidagogos, uma referência aos povos derrotados nas guerras, que trabalhavam como escravos nas casas das famílias gregas. Os escravos mais confiáveis, maduros e cultos tornavam-se instrutores das crianças, enquanto os pais ocupavam-se com discussões filosóficas nas praças. Assim, nas famílias gregas havia preceptores para instruir os meninos. Um preceptor jamais pode ser colocado na mesma posição de um pai. Em uma condição normal, por mais defeitos que um pai tenha, sua posição em relação aos filhos sempre será inigualável e insubstituível, pois foi ele quem os gerou. Podemos ter muitos instrutores, mas apenas um pai. Ó Senhor Jesus! Paulo procurou fazer os coríntios deixarem de lado as preferências entre ele e Apolo, colocando-se no mesmo nível de Apolo. De maneira muito educada, Paulo escreveu que ambos eram meros servos do Senhor. No entanto, sua posição era diferente da posição de Apolo, pois foi Paulo quem pregou o Evangelho em Corinto, debaixo da orientação do Espírito, levando várias pessoas à salvação. Foi ele quem gerou a igreja naquela cidade, por meio do Evangelho. Apenas mais tarde foi que Apolo veio a ajudar algumas pessoas da igreja em Corinto com seu conhecimento e eloquência. Ó Senhor Jesus! Paulo era o pai espiritual dos coríntios. No entanto, eles ignoraram esse fato, negligenciando a posição que o apóstolo tinha em relação a eles. Por isso, Paulo suplicou-lhes que fossem seus imitadores. Um instrutor não agiria dessa maneira, um pai sim. Ó Senhor Jesus! Temos a partir de Paulo uma linha apostólica. Ele possuía seus caminhos em Cristo Jesus, ou seja, sua maneira de atuar era de acordo com a direção do Espírito Santo. Nessa direção, ele ensinava as igrejas. Nós também temos nossos caminhos em Cristo Jesus, e as coisas acontecem porque há uma liderança. Deus estabeleceu essa linha da autoridade apostólica para encabeçar as igrejas. Não somos igrejas isoladas, mas pertencemos ao corpo de Cristo. Para experimentarmos a bênção do Senhor, precisamos seguir juntos e ajustar-nos em unidade, tendo a mesma mente e a mesma opinião. Ó Senhor Jesus! No 9º capítulo dessa epístola, Paulo foi ainda mais claro. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Se outras igrejas não consideravam Paulo como apóstolo, os coríntios tinham de fazê-lo, pois ele o gerou em Cristo. Ó Senhor Jesus! Paulo era como um pai para os coríntios, realmente zelava por eles e não tirou nenhum proveito disso. Antes trabalhou com as suas próprias mãos para pregar o Evangelho e não queria que ninguém o privasse dessa graça. Durante todo o seu trabalho apostólico nas igrejas, inclusive em Corinto, Paulo ensinou muitas coisas com o intuito de os irmãos guardarem cada uma delas. Nessa linha prazerosa, Deus conduz as igrejas. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É diferente, né? A linha de um pai da linha de um professor, né? Senhor Jesus. Né? O professor está ali no colégio e ele está dando matéria. Né? Ele tem ali que dar matéria ali, tem ali o ano letivo ali, né? De tal e tal, ele tem que dar a matéria. Então ele lança a matéria. Né? Aí dá exercício. Se o aluno está fazendo, não está fazendo, se está entendendo ou não, não tem como o professor saber. Ele não pode chegar para aluno por aluno e perguntar, está entendendo? Tá entendendo? Ele pergunta, né? Todo mundo entendeu? Sim, não. Aí ele vai explicar novamente, entendeu? Né? Aí
vai de cada um, né, de ser persistente. Ó, não entendi ainda não. Ó, isso é assim e tal. E perguntar ao professor. Agora tem alguns, né, Senhor Jesus. Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, eu era muito tímido. Né? Então, mesmo que eu não entendesse, eu falava que entendi. Só para não ter que ficar conversando com o professor. Por pura timidez. Mas o que acontece? O que eu fazia? Eu chegava em casa e ia estudar, ia me virar. Né? Ia procurar aprender sozinho. Né? E aí, o professor ia dando matéria, ia dando exercício. Aí, se eu não aprendesse, né, qual seria o resultado? Ia fazer uma péssima prova. Né, Senhor Jesus? Para isso serve a prova, para mostrar, olha, entendi, não entendi. Né, Senhor Jesus? Mas aí, né, o professor já deu um monte de outras matérias. E aí, como é que faz? Aí cabe a cada um, né? Por isso que também no colégio eu acabava também dando muita aula particular. Sempre tinha muita gente que vinha me procurar. Você entendeu isso aqui? Me explica isso aqui e tal. Aí, às vezes eu explicava no próprio colégio, às vezes as pessoas vinham na minha casa. Né, Senhor Jesus? Né, e é mais fácil você conversar com outro aluno, né, do que você conversar com o professor. Né, Senhor Jesus? Tem aquela figura ali da autoridade e tal. Eu sempre fui muito tímido. Né, nunca ia procurar o professor, mas como os outros vinham me procurar, vinham falar comigo, né, eu acabava, né, ensinando matéria aqui, ali e tal. Ó Senhor Jesus. Mas está mostrando aqui justamente isso, né? Quando você chega em casa, o pai, né, o pai e a mãe se preocupam, né? E aí, como é que foi na escola? Entendeu isso? Qual foi a nota da prova? Professor não. O professor foi lá e deu matéria. Se tirou nota boa ou não tirou, você tem que correr atrás. Mas é isso aqui, justamente isso aqui que Paulo está mostrando. Paulo veio, gerou os irmãos. Apolo veio, só veio complementando a palavra. Né, Senhor Jesus? Eu vejo hoje, por exemplo, é diferente, né, quando eu estou pregando uma palavra, quando eu estou levando uma palavra, uma direção de Deus dentro da palavra, ou quando eu estou ensinando algo. Né, Senhor Jesus? Né, às vezes está ali no grupo familiar, tendo comunhão, aí o irmão vai lá e pergunta, irmão, isso aqui na palavra, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui é isso, isso e isso? Aí você vai lá e ensina, você dá uma instrução. Não, irmão, olha, isso aqui quer dizer isso, porque olha, a palavra fala isso, tem um versículo tal. É uma instrução. Né? Agora, a minha preocupação com os irmãos é, poxa, dentro da direção de Deus que foi dada ali, né, para os irmãos, será que eles estão compreendendo? Será que eles estão trazendo isso para o seu viver? Será que eles estão tomando isso com seriedade? Tomando a direção na palavra? É diferente, né? A preocupação diante da palavra profética, a palavra de direção de Deus, e uma palavra de instrução, né? Algo que você compreende na palavra e alguém vem te perguntar. Né? Apolo não estava trazendo direção por meio do Espírito. Não era algo, peraí, deixa eu consultar o Senhor, deixa eu orar ao Senhor. Não, a gente estava vendo questões aqui na palavra, mostrando, a palavra quer dizer isso aqui quer dizer aquilo. E acabou. Né? Cada um ia para sua casa, se estavam vivendo ou não. Tanto que Apolo estava levando a palavra em Corinto ali, os coríntios vivendo em fornicação, um monte de coisa. E ficou por isso mesmo. Né? Senhor Jesus. E justamente essa linha, simplesmente de ver raciocínio filosófico, isso ou aquilo, discussão disso e daquilo, estava levando eles a se ensoberbecerem. Né? Paulo ele até fala isso, né? Acaso, né, chegasse a se ensoberbecer, porque, né, diante desse caso de fornicação, né, e tal, vocês não chegaram nem a lamentar. Esse é o problema das preferências, das divisões. Né? Você vê um irmão ali, né, cometendo tal situação, você não se preocupa. Né? Fala ali, esse aí era aquele lá que segue a linha do fulano de tal, aquele ali, ele não presta não, ele tinha que seguir a linha do fulano aqui, porque essa aqui que é a boa. Né? E aí ele olha e fala assim, isso aí não é preocupação, isso aí não é comigo não. Ele que gosta do fulano que vem aqui e vem resolver a situação para ele então. Ó Senhor Jesus, esse que é o problema na igreja hoje. Quando a gente olha certas situações e acha que não é problema nosso. Nós somos membros uns dos outros, porque o que afeta um irmão, afeta a todos. Ó Senhor Jesus, se aquele irmão começar a enfraquecer, começar a duvidar da fé, né, Senhor Jesus, isso pode passar para outra família, e para outra e depois, né, não tem mais volta. Então a gente precisa realmente, né, aprender a cuidar de todos, a ser como pais. Né, não é simplesmente ser alguém ali, né, como tocou aqui, né, olha, embora vocês tivessem muitos preceptores, né, muitos pedagogos aí, né, muitas pessoas foram escravizadas e obrigadas a ensinar alguma coisa para vocês, eu não sou assim, eu não vim aqui como obrigado. Eu estou aqui trazendo a palavra cheia de amor, porque é a vontade de Deus, Deus me encheu desse amor, por isso que eu estou levando. A questão de levar o evangelho, é por isso que ele fala, né, é uma responsabilidade.
né? Uma responsabilidade de despenseiro, né? Senhor Jesus. Mas se eu faço de boa vontade, eu tenho galardão. Senão, eu estou só simplesmente cumprindo uma responsabilidade. É isso que ele está mostrando. Eu preciso fazer de boa vontade, como um pai que cria, que educa, que quer saber a direção que o filho está tomando. E não como alguém que simplesmente tem uma responsabilidade. Poxa, fui derrotado na guerra, fui escravizado e agora sou obrigado aqui a cuidar do filho dos outros. Ó Senhor Jesus, não deve ser assim que a gente está fazendo. Agora sou obrigado a conviver com aquele irmão só porque ele está na mesma igreja do que eu. Isso aqui. Não, todos nós somos filhos de Deus. Eu estou aqui cheio de alegria, porque o Senhor me chamou. O Senhor me colocou na vida da igreja. Eu tenho que olhar para aquele irmão e falar assim, Deus também me chamou, Deus também me colocou na vida da igreja. Né? Se Deus colocou ele ali junto comigo, é porque eu tenho algo para levar para ele, mas eu também tenho algo para ganhar dele. Por isso a gente tem que ter essa grande consideração por tudo aquilo que o Senhor está fazendo conosco. Né? Senhor Jesus, um preceptor não pode ser colocado na mesma posição de um pai. Apesar de Paulo ter tido essa humildade de se colocar no mesmo nível. Não, olha, nós dois somos apenas servos. Nós estamos aqui simplesmente para encarregados de algo que Deus o fez. Então ele está simplesmente considerando, olha, eu estou vivendo no Espírito e creio que ele também está vivendo no Espírito. Mas o que está faltando para vocês é viver no Espírito. Né? Senhor Jesus, no Espírito a gente consegue ganhar discernimento de todas as coisas. Sem ter preferência, mas simplesmente vendo o que é útil, né? O que vai ser útil para nós, para que nós possamos ser mais úteis diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Como ele tocou aqui, né? Paulo pregou o Evangelho em Corinto debaixo da orientação do Espírito. E por causa disso ele deu a salvação para os irmãos. Se nós vemos no Espírito, se a gente perceber a esfera do Espírito, a gente sempre vai receber salvação. Então é isso que eu preciso perceber, não é se é o fulano ou se é o Beltrano, a questão é se eu estou vivendo no Espírito e se eu estou recebendo algo que está sendo conduzido pelo Espírito a mim, isso está trazendo salvação para mim. Ó Senhor Jesus, senão a gente vai simplesmente ficar negligenciando as situações, né, nosso relacionamento diante da palavra, e aí a gente vai acabar não obedecendo o Senhor, né, não seguindo a linha do Senhor. Ele mostra para nós que existe uma linha apostólica, né, e que o apóstolo tem o seu caminho, né, como eu já falei no início da semana, né, quando Deus te dá uma direção espiritual, traz também para você uma experiência, e por essa experiência é que outras pessoas também vão sendo levadas a perceber a real importância da palavra. Se não tocarem nessa experiência sua, na sua maneira ali, na sua direção por meio do Espírito, não vão conseguir avançar, né, Senhor Jesus. É por isso que é importante, né? Deus colocou em primeiro lugar apóstolos, né? Depois os profetas e depois os mestres. O apóstolo traz uma direção de Deus. O profeta, ele vai pegar essa direção de Deus, vai discernir, vai ruminar isso e vai levar. O mestre vai pegar isso que foi falado pelo apóstolo e pelo profeta e vai instruir os irmãos dentro da mesma direção. Então cada um tem o seu encargo dentro da palavra de Deus, mas tudo seguindo uma linha, né? Senhor Jesus, a gente não pode sair fora dessa linha e fazer o que a gente quer. Ó Senhor Jesus, né? Há uma liderança, né? E aquele que realmente foi encarregado por Deus, ele percebe isso. Não posso fazer isso de qualquer jeito, porque eu preciso estar debaixo do encabeçado do Senhor, né? Eu preciso compreender, não posso falar aqui uma palavra de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? E os caminhos do Senhor, né? A palavra de Deus vem nos abençoando justamente porque a gente está seguindo essa linha. Quando a gente não segue, a benção não vem, né? A Bíblia fala que o sinal, né, os sinais acompanham os que creem, né? E qual é a palavra? Qual a direção para nós? Que a gente crê aquele que por Deus foi enviado. Então o Senhor está nos enviando a sua palavra, está nos enviando a direção, está nos enviando a própria pessoa do Senhor. Por isso que eu estou sempre falando, né? Nós vamos estar sempre em Cristo, recebendo de Cristo e dando Cristo uns para os outros. É isso que a gente precisa, seguir sempre essa linha. Ó Senhor Jesus, nós não somos igrejas isoladas, nós somos encabeçados pela autoridade apostólica porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. O apóstolo está sendo encabeçado pelo único cabeça entre nós, que é o Senhor. O Senhor permite essas lideranças e tal também para que a gente submeta, a gente aprenda a ser humilde, a gente aprenda a reconhecer o Espírito, a gente aprenda a reconhecer o Senhor nas situações. Tudo isso é para a gente experimentar a bênção do Senhor, para a gente seguir junto.
A obra de Deus nunca é uma pessoa isolada, né, Senhor Jesus, mas é sempre levar todos a seguir o Senhor, não é levar cada um a seguir, a impor uma opinião, uma direção, não, mas é cada um ver, olha, eu estou vendo que aquele irmão ali ele não está impondo nada, ele está simplesmente seguindo o Senhor, ele está mostrando para nós que esse é o caminho excelente. E se a gente obedecer, a gente vai ser muito abençoado. E é isso que acontece, essa é a diferença, né, Senhor Jesus, entre o justo e o injusto, entre o puro, entre o santo e o profano, o puro e o impuro. E o Senhor fala, né, que Ele vai mostrar a diferença para nós entre aquele que está seguindo e aquele que não está, né, Senhor Jesus. É isso que a gente precisa perceber, né? É bênção para nós a gente se ajustar em unidade, ter a mesma mente, a mesma opinião, né? Não é imposição, mas é simplesmente a direção de Deus no Espírito. Ó Senhor Jesus, né? O Senhor está mostrando para nós o trabalho, o viver, né? A bênção, né? A gente vê ali nos apóstolos, tocam em algo ali, a gente vê Deus ali atuando ali, né? E tornando tudo isso viável. A gente tem algo, tem um propósito, tem algo ali, né? E você vê, poxa, vai demorar muito, mas vamos avançar no Senhor e tal. Quando você vê, de repente, ué, mas já? Por quê? Porque você está em obediência. Você está seguindo a linha do Senhor. Então o Senhor está nos favorecendo. O Senhor está movendo tudo, movendo céus e terra na sua direção, na sua linha. Então é isso que a gente precisa ver, né? Ali os coríntios talvez ele ficasse só preocupados ali, né, em discutir filosofias, né? Os preceptores, deixa os preceptores cuidarem, né? E nós vamos fazer outras coisas. Ó Senhor Jesus, a gente não pode seguir essa mesma linha, né? Achar que não, deixa que Deus vai dar alguém para cuidar aqui, a gente vai ficar discutindo aqui filosofia. Não pode ser assim. A gente precisa ver, né, onde está a direção de Deus. A gente vai sempre ficar procurando nossas preferências, né? O que a gente precisa, na verdade, é perceber a palavra de Deus, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Paulo ensinou muitas coisas, né, sempre com o intuito de que os irmãos guardassem essas coisas. Para quê? Para que se tornasse, para que percebessem ali a linha de Deus, o guardar de Deus, para que se tornassem imitadores dele, para serem imitadores de Cristo. É isso que a gente precisa ver, né? O irmão praticando a palavra de Deus, e se eu estou lá seguindo a linha do irmão, eu também vou praticar a palavra de Deus. Eu vou ser parecido com quem? Com o irmão ou com Deus? Se eu sigo a linha do Espírito, eu vou me parecer com quem? Com o apóstolo ou vou me parecer com o Senhor? Essa é a preocupação do apóstolo, é trazer para nós uma direção de Deus. Ele está recebendo uma direção de Deus, está vivendo isso e está mostrando para nós, olha, eu já errei aqui, já fui ali, já segui por aqui, e olha, e é isso aqui que está cumprindo a vontade de Deus. E se a gente for obediente, seguir a mesma linha, com quem a gente vai se parecer? Quem que a gente vai ganhar? Vamos ganhar os atributos divinos, vamos nos parecer com o Senhor, vamos ser imitadores de Cristo. A gente imita o irmão, porque às vezes a gente não está tendo discernimento, então a gente vai fazendo o que o irmão está fazendo, a direção que ele está dando. Mas aí você vai vendo cada vez mais que aquilo ali é a vontade de Deus. E você está recebendo por meio disso os atributos divinos. Então você fala, poxa, é bênção mesmo, vale a pena seguir a orientação daqueles que estão à nossa frente. Porque eles estão enxergando algo que a gente não está enxergando. Eles estão tendo um discernimento que a gente não está tendo. Mas pela obediência você vai vivendo e vai entendendo. Você fala, agora eu estou entendendo porque o irmão tocou nisso aqui, porque ele falou que não era bom fazer isso, fazer aquilo. Aí alguns que desobedecem, aí quebra a cara e fala, desobedeci nisso aqui, o irmão falou que ia acontecer isso, mas agora já foi. Então agora eu tenho que corrigir minha rota, deixa eu fazer isso aqui porque ele falou isso aqui, não era para ter feito. Eu fiz, me atrasei, agora eu vou cumprir aquilo ali. Aprendi pela dor, né? Mas é muito melhor quando a gente aprende pelo amor, né? E como ele tocou, né? O apóstolo ensina para nós muitas coisas com o intuito que a gente guarde cada uma delas. E aí a gente vai seguindo essa linha e o que a gente vai obter? Prazer. É uma linha prazerosa em que Deus conduz as igrejas. Se você não obedece, você vai ter uma linha de muito sofrimento. Mas aí quando você acordar, né, e resolver obedecer, você vai receber prazer. Agora tem alguns que não acordam nunca. Acabam indo ali contra, até sair completamente. E depois quando você vai ver, ó Senhor Jesus, só a misericórdia de Deus. Né? Muito sofrimento, muito penoso. Por quê? Porque resolveu sair da linha de Deus, mas aí depois vem a vergonha. Não quer voltar atrás, não quer se humilhar. Né? O inimigo vai só tomando né,
tomando espaço, né? Ganhando oportunidade. Ó Senhor Jesus, mas que nós possamos despertar, né? Tudo isso seja para exemplo nosso, que a gente possa seguir, né? A linha apostólica, né? Aquilo que o Senhor determinou. Lembrando sempre, né? Tudo isso é porque para nos transformar segundo a vontade de Deus, né? Na pessoa de Cristo para nós, naquilo que Deus tem dispensado para nós, seus atributos divinos. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.